noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para o relato de hoje, peço para você aí, ó, que não é inscrito, que não faz parte dessa família aterrorizada, se inscreve aí no canal. Deixa aquele like, aquele joinha para fortalecer e compartilhe com os seus amigos. E também em todas as suas redes sociais. Se você não gostar, não tem problema. Vai lá, compartilha com os seus inimigos, ó, e se vingue deles. Não se esqueçam também de ativar as notificações do canal. E assim, toda vez que tiver conteúdo novo, você será notificado. Bom, agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Relato, conto ou história. Você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Relato de hoje foi mandado por uma inscrita que não quer ser identificada. Então, continuaremos usando aqui o codinome Luna. E esse relato é continuação do relato Ligação de Sangue e Licantropia, parte 1, a marca de Anubis. Essa aqui será a continuação. Então, vai ficar nos cards, tá? O nome do vídeo para vocês estarem vendo a primeira parte da história. Bora lá? Boa noite, Angel, meu anjo alfa, dessa alcateia linda. Boa noite, aterrorizados. Mando agora com muito carinho a segunda parte da história da minha avó. Ligação de sangue e licantropia, parte 2. Galadriel, o primeiro nascido, já com a marca de Anúbios, e sacrifícios. Depois de, em um momento de fúria, Galadriel, vulgo José Carreiro, ter deixado a fera dominá-lo e como que por acidente tirar a vida de um homem de bem, um homem bom que todos gostavam, inclusive o próprio Galadriel. Ele, com dor no coração e não querendo mais ferir ninguém, com a ajuda de seu patrão, o pai do Sr. George, que lhe deu uma quantia boa em dinheiro e um cavalo puro sangue para a viagem, seguiu o seu caminho para recomeçar a vida em outro lugar, que não era nem muito distante dali. Depois que a Barbina terminou de me contar essa história, ela se retirou e eu fiquei matutando o dia todo o que tinha ouvido a história do pobre Galadriel. Cheguei até mesmo a sonhar com o ocorrido com um amigo do patrão. Uma semana se passou e pela primeira vez, desde a chegada do pequeno Galadriel e do jovem retirado quase morto do rio, viu seu Jorge animado. Posso até mesmo dizer que feliz, e logo todos nós saberíamos o motivo. Vimos então que no almoço daquele dia tinha um lugar a mais na mesa, e logo chegou o Sr. George ajudando um jovem a se sentar na mesa. O jovem era praticamente idêntico ao pequenino Galadriel, o pequenino que um licantropo deixou na porta da casa grande da fazenda. Eu fiquei hipnotizada com a beleza daquele jovem. Meu Deus, um cabelo de belo negrume,
até os ombros. A mesma pele de pêssego, traços perfeitos e aqueles olhos lindos, a mesma beleza e cor dos olhos de Galadriel, só que mais serenos. Estava na cara o que o patrão diria a seguir. Aquele jovem só podia ser irmão do pequenino. Seu nome também era igual. Seu nome era Galadriel, que com apenas 16 anos arriscou a própria vida para proteger o seu irmãozinho de um destino que fatalmente seria pior do que a morte. Nos conhecemos ali durante o almoço e depois que todos tinham almoçado, o jovem começou a contar tudo sobre a vida de seu pai naqueles anos. Segundo Galadriel, o pai dele chegou no local onde ele foi criado, comprou umas terrinhas e sozinho construiu uma casa e o seu sítio. Com o tempo, contratou uma família para ajudá-lo, a cuidar do local, pois era muito trabalho para uma pessoa só. Eram pessoas boas e trabalhadoras. Ele ajudou os seus novos empregados a construir a sua casa com as suas próprias mãos e acabou se aproximando cada dia mais da filha do casal. Uma moça tão linda, pelo menos para o ponto de vista dele. Ele achava ela linda, pois a beleza dela era diferente. Ele só podia vê-la dentro de casa. Sim, dentro da casa dos pais, pois ela tinha um alto grau de albinismo e não podia nem pensar em tomar sol. Sua pele parecia uma porcelana. Os cabelos, sobrancelhas, cílios e todos os pelos do corpo eram brancos, muito brancos, e os olhos eram violetas. Ele se apaixonou perdidamente pela moça. Ela era diferente, mas ele também era. Os pais da menina até avisou da fragilidade da mesma, mas não teve jeito. Quando duas pessoas se gostam, não dá para separar. Casaram-se apenas no civil, pois o padre da capela da cidadezinha vizinha se negou a casá-los na igreja devido à aparência da moça. O padre julgou ela por ela ser albina. Ele a chamou de filha de Satã. Mas Gal não deixou as palavras daquele padre desanimá-lo. Ele casou-se com Annabelle, que para ele era a moça mais linda do mundo todo, e que os outros pensassem o que quisessem. Ele estava feliz, e isso é o que importava. E a família dela, pouco a pouco, se tornou sua nova família. E isso era tudo o que ele precisava para ser feliz. Ele foi levando a vida, tentando esconder sua licantropia, inventando caçadas noturnas, principalmente nas noites de lua cheia. E assim, um ano se passou. Em um belo dia, ele descobriu que ela, sua Annabelle, estava grávida e não demorou muito, nasceu seu primogênito, Galadriel, com os cabelos e olhos do pai e a pele quase tão alva como a pele da mãe, quase, pois ele não chegava a ser albino, mas algo deixou o jovem pai assustado. O menino nasceu com uma marca de Anubis no peito. Sua esposa até comentou: "Olha, amor, ele tem a mesma marca de nascença que você." Sim, até aquele momento ela achava que era uma marca de nascença, pois Galadriel tinha deixado a velha vida para trás
escondia sua licantropia e ajudava todos da região como podia, tentando se redimir do seu erro do passado. Mas depois do parto do primeiro filho, Annabelle ficou estranha. Começou a falar que sentia um cheiro muito forte de cachorro, tanto nele quanto no bebê. E ele começou a notar que Annabelle estava mudando. Não era mais tão meiga como antes, nem parecia mais tão frágil. Ela estava mais dura, mais agressiva, mais forte. E ele logo descobriria o porquê. Descobriria o que tinha mudado dentro de Annabelle, ou melhor, o que tinha mudado totalmente por dentro dela. Um mês se passou. Annabelle, ainda na dieta, vendo que era a lua cheia, chamou Galadriel e disse que iria com ele na caçada. Assustado, ele inventou 1000 desculpas, mas não teve jeito. Ela disse que deixaria o bebê com os pais delas e iria com ele. Sem escolha, ele teve que contar a ela sobre a licantropia, para ver se ela, parava. Mas ela não estranhou e disse que já fazia alguns dias que ela já tinha descoberto. Desde o nascimento de Galadriel, ela estava sentindo o cheiro dele e do bebê de uma maneira quase que insuportável. Ela só suportava devido ao amor que sentia por ambos. Gal estranhou, pois apenas um licantropo poderia sentir o cheiro do outro. Ela confessou que desde o nascimento do seu filho, ela não era mais ela mesma. Sentia cheiros, raiva, uma força bem grande saindo dela. Ela sentia vontades estranhas. Ela não se conhecia mais. Galadriel permitiu que ela fosse com ele para a mata, só que advertiu: Annabelle, você não irá gostar nada do que vai presenciar. Annabelle foi com ele e viu a transformação, mas não se assustou nada. Muito pelo contrário, quando a lua estava alta no céu, ela observava o seu marido transformado, mas logo seu corpo também se modificou. Não totalmente. Seus olhos violetas se acendiam como chamas de fogo, devido ao brilho intenso. Ela uivava. Suas unhas cresceram e os dentes também, mas nada assim tão radical como o de Gal, que se transformava totalmente no chacal lobisomem. Os anos foram se passando, tanto o sítio quanto a família ia prosperando, tudo corria na normalidade. Tinham se passado alguns meses já do aniversário de 13 anos de Galadriel. Esse mesmo estava com seu pai e seus avós nas roças arrancando feijão, quando Annabelle chegou radiante com o seu big guarda-chuva que a protegia do sol, com uma cesta com limonada e bolo de fubá que ela sabia preparar como ninguém, e comunicou a todos ali que estava grávida novamente. Mas não, aquela gravidez não foi tranquila como a anterior, principalmente nas semanas de lua cheia. Nessas luas, Annabelle parecia enlouquecer
corria pelas matas e, para piorar, foi em uma dessas luas que Galadriel teve sua primeira transformação. E o pai estava protegendo a mulher grávida para que ela não aprontasse algo que chamasse a atenção, e não percebeu as mudanças em seu filho adolescente. Enquanto ele estava naquela caverna com Annabelle, Galadriel saiu andando pela mata, hipnotizado pelo brilho intenso da lua cheia. Logo sentiu seu corpo queimar. Começou a urrar de dor e grunhir, gritar. E da caverna, com a audição aguçada, Galadriel ouvia e sentia toda a dor do filho. Olhou para Annabelle e ela estava ensandecida na caverna. Aí bateu o desespero. Ele começou a soltar uns uivos doídos, muito altos, carregados de dor. Assim que Galadriel transformou-se totalmente. Bom, sabemos que a transformação primária deixa os Lupino com um instinto muito aguçado. Ele seguiu os uivos do pai, mas não o reconheceu. Foi com muita ferocidade até a caverna e atacou o seu próprio pai. Galadriel, consciente e sem querer ferir o filho, lutou apenas se esquivando, se segurando, enquanto Galadriel ia com toda a ferocidade e força. Como se já não bastasse todos os problemas, seu filho lhe atacando, sua mulher ali no canto da caverna urrando e babando, 2 caçadores que estavam atrás de porcos do mato foram atraídos pelos rosnados e uivos e abriram fogo contra os 2 lobisomens que estavam ali naquele embate. Naquele momento, em fração de segundos, Annabelle, mesmo enlouquecida ali, por instinto quis proteger o marido e o filho, e também o bebê que estava em sua barriga, e acabou por transformar-se em um enorme lobo branco de olhos violetas faiscantes e acabou com muita ferocidade, como uma besta feral, dilacerando sem dificuldade nenhuma os 2 caçadores. Quando o dia finalmente amanheceu, Galadriel, seu filho e sua esposa voltaram ao normal. Annabelle, ao se dar conta do que tinha feito, começou a chorar copiosamente. A culpa a consumiu. Depois de darem fim aos restos mortais dos caçadores, voltaram para casa. Depois do ocorrido, Annabelle desenvolveu uma tristeza profunda. A culpa a consumia cada dia mais. E sempre na lua cheia, além da sua loucura costumeira, seu desequilíbrio também tinha culpa. Sem contar Galadriel, lobo recém-transformado. Ou seja, lobo novo com todos os problemas que isso trazia. Realmente estava sendo difícil para Galadriel. E tem gente que ainda quer essa sina para si. Até que chegou a hora, o momento de Annabelle dar à luz. Eram 3 horas da madrugada. Não tinha lua no céu, apenas nuvens pesadas e uma chuva com ventos fortes, raios e trovões que tornavam a noite ainda mais assustadora, mais sinistra.
Annabelle começou a gritar, a urrar, a grunhir de dor. O parto estava cada vez mais complicado, mesmo com a sogra de Gal, a mãe de Annabelle. Sendo uma parteira muito experiente, ela não conseguia deixar o bebê na posição para nascer. E esse bebê não nascia e não nascia. Annabelle gritava cada vez mais e fazia força e nada do bebê nascer. A mãe dela fazia de tudo para tentar ocultar o seu medo e o desespero. Mas Annabelle percebeu o olhar da mãe. Então ela urrou, com os seus olhos mudando de cor. Viraram duas chamas violetas brilhantes novamente. Ela pediu para que a mãe chamasse seu marido. A mãe, assustada com a aparência da filha, assustada com aquele parto complicado, chamou Galadriel. Assim que Gal chegou, ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: "Eu te amo." Suas garras cresceram e ela, em um ato de desespero, rasgou a própria barriga várias vezes, mas com muito cuidado para não ferir o seu bebê, e pediu à sua mãe que tirasse o bebê de dentro dela, que salvasse o seu bebê. Sua mãe tirou forças lá do fundo da alma, não sabe como não desmaiou, e retirou o bebê. E qual foi a sua dor ao tirar o bebê? Ela percebeu que se tratava de uma menininha, albina, tal qual Annabelle, mas a menininha nascera sem vida. Mas logo quando ela colocou a menininha inerte nos braços do pai, ela percebeu que não era apenas um, mas dois bebês. Então ela retirou o outro bebê. Aquele outro era um menino. Annabelle sorriu e disse: "Conseguimos, mamãe. Salvamos pelo menos um deles. Entregue ele ao pai e me dê minha menininha." Galadriel, com o seu bebê nos braços, se aproximou da cama. Não conseguiu ignorar o estado da barriga de sua amada, ali, aberta. Ele sabia que o estrago que ela tinha feito para salvar os seus bebês com as próprias garras em seu corpo eram irreversíveis. E ambos sabiam que seriam questão de segundos ou no máximo minutos para ela deixar esse mundo. Ela disse a ele: "Não sofra, meu amor. Cuide do nosso filho, que eu cuidarei da nossa menininha no além. Eu jamais a deixaria ir embora sozinha. Ela precisa da mãe ao lado dela. Não fique triste, meu amor. Eu sempre viverei com você, através dos nossos meninos." E vencida pela hemorragia, aquela mulher, não, aquela loba, suavemente fechou os seus olhos violetas e partiu dessa vida. Como era de se esperar, o padre não permitiu que enterrassem a bruxa albina e nem a sua cria no cemitério da cidade, e muito menos rezar por elas. Então, Galadriel e a família fizeram um velório e a enterraram. Enterraram Annabelle e seu bebê ali mesmo na fazenda. Os pais da moça sofreram muito, pois eram católicos desde o nascimento, e a eles foi negado a extrema unção da própria filha.
e também de sua neta. Quanto a Galdriel, o mesmo rezou para Anubis e entregou a alma de sua esposa e filha e pediu que seu pai Anubis as acompanhassem no pós-vida. E mesmo contrariando a família da falecida esposa, Galdriel começou a ensinar tudo sobre Anubis a Galadriel. A mãe, muito triste com a perda da filha, acabou falecendo de tristeza, mas não sem antes da morte desabafar com uma amiga, falar tudo o que tinha acontecido na noite do parto da filha. E essa amiga, depois de sua morte, acabou por contar tudo para o padre em confissão, que então esse maldito padre se convenceu que a falecida Annabelle não só era uma bruxa albina, mas ainda pior, que os filhos dela eram cria do próprio Satã. O padre então foi atrás de Galdriel e disse que ele teria que batizar os filhos para livrarem ele da parte da maldição de serem filhos da tal bruxa albina. Gal disse que não se interessava por nada que viesse daquele padre e que ele nunca mais aparecesse no sítio, senão... O padre saiu bufando de raiva e no caminho para a cidade passou no armazém, tomou uma cachaça e acabou desabafando com o dono da venda. Contou tudo. Disse que a bruxa albina tinha virado fera e rasgado o próprio ventre para salvar o filho de Satã. E o pai se negava a batizar os filhos. Com certeza estava escondendo a procedência dos mesmos e não queria libertá-los do espírito do maligno e que com certeza todos naquele sítio deveriam ser adoradores de Satã, filhos de Satanás. Enquanto o padre falava essas palavras, havia 2 viajantes estranhos ali, prestando bastante atenção na conversa, coisa que ignoraram ali no momento. No outro dia, assim que o primeiro raio de sol surgiu, o padre foi encontrado morto de maneira horrível, com o corpo dilacerado e com a cabeça enfiada em uma estaca na porta da igreja. A cidade entrou em pânico. O dono do armazém contou a todos o que tinha acontecido. Como percebeu, o tempo tinha passado. Da morte de Annabelle até a morte de sua mãe, tinha passado quase 2 anos. Mas voltando à morte do padre, o dono do armazém espalhou para a cidade toda tudo que o padre tinha dito a ele. E disse até que o padre tinha sido ameaçado de morte, ou seja, ele deu uma incrementada na história. E uma histeria coletiva tomou conta de toda a pequena cidade. Então, homens, mulheres e até adolescentes se armaram de foices, facões, armas de fogo e tochas e decidiram se vingar da morte do padre. Juraram que queimariam todos os adoradores de Satã que moravam naquele sítio. Primeiro tacaram fogo na casa do sogro de Galdriel. O velho não teve chance, foi consumido pelas chamas. Gal sentiu o cheiro de queimado.
Acordou rapidamente e chamou seus filhos, mas logo que os meninos se levantaram, já era tarde. A casa estava em chamas e do lado de fora uma multidão enfurecida. Ele disse para Galadriel, seu primogênito, pegar o bebê, que já estava com quase 2 anos na época, enrolar no lençol e correr para a caverna onde eles ficavam nas noites de lua cheia, e que ele iria ganhar tempo. Galadriel se transformou num magnífico chacal lobisomem. Deu um uivo muito alto e forte, talvez o mais forte que ele já tinha dado em toda a sua vida. Enquanto todos focaram na fera, Galadriel, com seu irmãozinho, se embrenhou na mata, em direção à caverna. A fera correu na direção oposta, decidido a sair daquela situação, se possível sem derramar sangue inocente. Tomou vários tiros durante a sua fuga, mas nenhum fatal, e com muito esforço despistou a multidão e seguiu para a caverna por um caminho diferente para encontrar os seus filhos. Quando chegou na caverna, aliviado, viu que seus filhos estavam bem, estavam a salvo. Galadriel deixou o seu irmãozinho no canto da caverna, dormindo, embrulhado naqueles lençóis, e foi ao encontro de seu pai. O ajudou a entrar na caverna. Galadriel tinha tomado vários tiros. Também tinha tomado 2 golpes de foice nas costas. E mesmo perdendo muito sangue, se ele se cuidasse por alguns dias, ele sobreviveria. Gal disse aos filhos que assim que ele melhorasse, eles iriam para as terras de seu amigo de infância, George, pois esse amigo não lhes negaria emprego, ajuda e abrigo. Mas, de repente, o vento levou para a caverna um fedor de carniça muito forte, misturado com amônia e enxofre. Nessa parte da história, Jorge teve que amparar Galadriel, pois ele chorava tanto ao relatar os fatos, que começou a ter uma crise, como uma crise de pânico. Lhe faltava o ar, como se ele estivesse tendo uma crise de asma. O pequeno Galadriel, que estava brincando com Isabelle, vendo o irmão naquele estado, veio correndo e encarou o Sr. Jorge, achando que o mesmo estava machucando o seu irmão. Ele rosnou, daquele tamaninho, ele rosnou para o seu Jorge. Seus olhos de verdes se tornaram violetas como chamas de fogo e faiscavam, parecia que ele estava tomado de ódio. Galadriel abraçou o irmão e tentava acalmá-lo. Dizia: pequenino, calma, pequenino, tudo bem, pequenino, calma. Ele é bom, pequenino, é amigo do papai. Os olhos do menino voltou a ficarem verdes. Isabelle Piquitita correu e abraçou o amiguinho e logo foram brincar. É lindo a inocência das crianças, não é mesmo? Depois de alguns instantes, já recuperando o fôlego, o ar, Galadriel continuou. Então o vento levou até a caverna um fedor de carniça, enxofre e amônia. O cheiro tomou conta da caverna. Galadriel, com lágrimas nos olhos, baixou a cabeça e disse: cães do inferno. Mais do que rápido, ele disse para Galadriel todas as coordenadas da fazenda do George e disse:
se transforme. Correu, embrulhou muito firme o bebê no meio dos lençóis e disse: proteja o seu irmão. Ganharei tempo para vocês irem para a fazenda, porque eu não vou. Mas ele estava muito ferido. Ele não sobreviveria. Eram 2 demônios. Galadriel não queria deixar o pai para trás, mas o pai disse em tom muito bravo com ele. Disse que se ele não levasse o pequenino naquele momento, nenhum dos 3 sobreviveriam. Pois Galadriel era apenas um filhote recém-transformado. Tinha o bebê e ele estava muito ferido. E perder os filhos, não. Isso ele não suportaria. Ele já tinha perdido sua esposa, já tinha perdido uma filha. Ele tinha perdido tudo. Ele não suportaria perder mais ninguém. Vendo as lágrimas, o desespero do pai, Galadriel se transformou e, com muita força, pegou o seu irmão com os dentes prensados nos lençóis. E não teve tempo de abraçar o seu pai, de dizer a seu pai o quanto ele o amava. Seu pai voltou a se transformar naquele lobisomem magnífico, a última visão de Galadriel. Seu pai ali, majestoso, o filho de Anubis. Ele era maior que os 2 cães do inferno, mas tinha perdido muito sangue, estava muito fraco. Galadriel ouvia os urros do pai, ouvia os grunhidos dos monstros. E ele corria contra o vento, corria contra o frio. Ele tinha que chegar na fazenda do amigo do seu pai. Ele teria que correr umas 4 ou 5 horas sem parar. Missão quase impossível para o licantropo. E, pelos seus cálculos, já era quase meia-noite. Logo, ele ouviu ao longe o último uivo do seu pai e os urros de vitórias daqueles demônios do inferno. Ele continuou a correr e a correr. Ele precisava salvar o seu irmão. Depois, ele ia voltar. Ele se vingaria. Ele correu por horas e horas, sem parar, e corria. Logo, ele reconheceu alguns pontos das coordenadas que seu pai tinha lhe passado. Mas a situação piorou, pois uma chuva fina aumentava ainda mais o frio. Ele começou a temer pela vida de seu irmão. Ele viu luzes a mais ou menos 1 quilômetro de distância de onde ele estava. Ele tinha conseguido, faltava tão pouco. De repente, o fedor de carniça, o fedor de enxofre, amônia. Os demônios estavam perto demais. Em desespero, ele escondeu o seu irmão em um monte de palha e se afastou um pouco do local e uivou alto para chamar a atenção dos cães do inferno. Ele sabia que suas chances eram poucas, mas ele partiu para cima dos cães do inferno com 2 sentimentos. Primeiro, preservar a qualquer custo a vida do seu irmão. Segundo, a sede de vingança por seu pai. A briga foi feia. Ele, um lupino novo. Os 2 cães do inferno eram bem mais experientes, mas depois de muito sangue derramado, ele decapitou um dos monstros.
O outro estava tão ferido quanto ele, e ele aproveitou uma brecha no embate, vendo que o segundo monstro estava atordoado. A vida de seu irmão, naquele momento, era a coisa mais importante do mundo para ele. Se ele morresse ali em combate, talvez ninguém acharia o pequeno a tempo e ele então morreria de hipotermia. Ele, num momento de desespero, pegou os lençóis onde estava o seu irmão escondido, com todas as forças de sua mandíbula presa em seus dentes, e correu em meio ao campo, cambaleando em direção à luz que ele tinha visto antes. Chegando lá, ele viu que tinha uma janela aberta. Aliviado, ele deixou o pequenino, olhou para a janela e, com as forças que lhe restava, voltou para a mata, onde o maldito cão do inferno já o aguardava. Ele já poderia morrer em paz. Seu irmão já estava na casa do amigo do seu pai. Mas antes de morrer, ele garantiria que aquele demônio nunca colocaria as patas imundas em cima do seu irmãozinho. Os dois, já exaustos e com os ossos e nervos travados com frio, se embolaram. Galadriel lembrou-se do seu pai, se sacrificando para que ele e seu irmão tivessem uma chance. Seu ódio foi aumentando e lhe trouxe tanta força. Aquele ódio, um ódio que ele nunca julgou sentir em sua vida. Ele tinha perdido seu pai, perdido todos que amava. Tinham tirado tudo dele. Ele não teve nem a chance de dizer adeus. Mas a vida do seu irmão seria diferente, seria melhor, sem sofrimento. Ele já não sentia mais a dor dos ataques do demônio, só ódio, fúria. Quando ele se deu conta, ele tinha esviscerado, mutilado o demônio e tinha comido seus órgãos. Quando ele se deu conta, ele ficou tão enojado, sentiu um asco e vomitou tudo ao lado do corpo mutilado do demônio. Ele saiu andando, sentindo os primeiros raios de sol que com dificuldade penetrava na neblina gelada. Sentia o sangue deixando seu corpo, até que, com muita sede, se aproximou de um lago. Tentou beber, mas caiu dentro d'água. Seu corpo parou de sentir então o frio, a dor ia embora. Mas, enfim, ele já tinha cumprido sua missão, tinha salvado seu irmão, tinha cumprido a promessa feita para o seu pai. Ele já podia morrer em paz. Aí, tudo se apagou e ele acordou vários dias depois, em uma cama, na casa grande, na casa do Senhor Jorge, e sendo cuidado por ele, sua esposa e por Inhá Barbina. Fim da parte 2. Angel, espero que você tenha gostado da parte 2 e que você conte. Eu estarei assistindo e assim que eu terminar de escrever a parte 3 eu lhe mando, tá? É, minha inscrita, vulgo Luna, muito triste, eu me acabei de chorar lendo o seu relato, menina do céu. Muito obrigado por compartilhar conosco.
Meus aterrorizados, deixe nos comentários o que vocês estão achando dessa história. Lembrando de sempre manter o respeito. Todos temos direito de não acreditar, mas não estamos aqui para julgar a história de ninguém. Todos temos também o dever de respeitar as pessoas que abrem os seus corações para a gente contando seus relatos. Bom, se você ficou comigo aqui até o final do vídeo, caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, vai, se inscreve aí, não custa nada. Vem fazer parte da minha alcateia, da minha família, você também. Será uma honra ter você aqui conosco. E todos vocês, meus aterrorizados visitantes, não saia desse vídeo. Não se atrevam a sair sem deixar o like da Angel, tá bom? O seu like ajuda muito o canal. Vocês não têm noção de como o seu like ajuda esse canal. Seu compartilhamento também, viu? E os seus comentários. Essas atitudes faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Também tem a opção agora do super chat, super stickers, valeu demais, para vocês estarem ajudando o canal com qualquer quantia. Tem também o Pix do canal, a chave é luzsonjavermelha@gmail.com e estará anexado tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário do mesmo. E pelo Pix você pode estar ajudando com qualquer quantia a partir de R$1. E isso, olha, vocês não têm noção, ajuda e muito o canal a se manter. E eu já deixo aqui a minha gratidão a todos vocês, porque eu desejo do fundo do coração que Deus multiplique tudo o que vocês vierem a fazer pelo canal para vocês, vezes 1000, vezes 1.000.000 revertido em bênçãos para a sua vida. Se você tem um relato, um conto, uma história, pode estar mandando para o e-mail do canal e eu estarei compartilhando com todos que por aqui passarem. Lembrando que se você, assim como a inscrita, não quiser se identificar, quiser preservar os envolvidos no relato, escreva no relato, não quero me identificar e eu garanto o seu anonimato. O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo junto com muita coisa legal, junto com o Instagram, junto com o link da página do canal, o link de um grupo de WhatsApp que uma inscrita muito querida criou para vocês interagirem entre si, mandarem link até de outros canais também para a gente estar conhecendo, e eu sempre dou um pulinho lá. Tem o link do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral, um canal criado para evolução espiritual, minha, sua, nossa, enfim. Dá um pulinho lá, vai conhecer e eu te espero lá de braços e coração aberto. Eu quero agradecer a todos os canais parceiros que junto comigo vai nessa caminhada maravilhosa, fantástica, porém maluca, que é o YouTube. Quero agradecer a todos os grupos do Facebook e páginas também, que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a todos os inscritos que mandam os seus relatos, confiam em mim para estar narrando aqui. Quero agradecer também a todos os inscritos do canal. Vocês são o combustível desse canal. Vocês são quem torna esse sonho uma realidade. Obrigado por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, cada ajuda que vocês dão para o canal. Vocês são tudo, tudo, tudo. Nenhum canal tem inscrito como vocês, só eu. Então, meus aterrorizados, se vocês querem ver mais relatos, mais história, vai nas playlists. Lá tem muita coisa. Com certeza você vai achar algo para te agradar ou para te deixar morrendo de medo. Aí você escolhe.
E é isso. Eu vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele, né, já é de vocês e vocês sabem disso. Vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui!